Meu pai exigiu $150.000 por ter me criado e queria que eu financiasse minha irmã, filha de ouro, que sempre teve tudo. Então, eu contei a eles que minha mãe moribunda confessou que ela não é sua filha biológica e provei isso com testes de DNA. Quando eu estava crescendo, era óbvio para todos quem era filha de ouro na minha família. Minha irmã Amélia não podia fazer nada de errado aos olhos do meu pai. Se ela tirasse um C na escola, era culpa do professor. Se eu tirasse um A, era porque eu não estava fazendo atividades extracurriculares suficientes. Meu pai se gabava do recital de dança da Amélia como se ela fosse a próxima prima bailarina, enquanto desprezava minhas conquistas acadêmicas como coisa de nerd. Não posso dizer que isso não me incomodava, mas depois de um tempo, você simplesmente aprende a lidar com isso. Ou pelo menos eu achava que tinha aprendido. Deixe-me pintar um quadro mais claro de como era crescer. Todas as manhãs antes da escola, o papai fazia para Amélia cafés da manhã elaborados, torradas francesas, arranjos de frutas frescas, todo o trabalho. Enquanto isso, eu tinha sorte se ainda houvesse leite para o meu cereal. Quando os boletins saíam, minhas notas A recebiam um aceno de cabeça, enquanto C+ da Amélia em inglês, de alguma forma, justificavam um jantar comemorativo porque ela realmente se esforçou. Mesmo no Natal, os presentes sob a árvore contavam a mesma história. Amélia ganhava montanhas de presentes cuidadosamente embrulhados, enquanto eu geralmente acabava com coisas práticas, como meias ou material escolar. O favoritismo ficou ainda mais evidente depois que mamãe ficou doente. Eu tinha 16 anos e Amélia tinha 14 quando mamãe foi diagnosticada com câncer de mama agressivo. Aqueles últimos 2 anos do ensino médio foram brutais. Enquanto eu equilibrava as aulas avançadas, um trabalho de meio período na biblioteca local e ajudava a cuidar da mamãe, papai estava constantemente focado em garantir que Amélia não ficasse muito estressada com a situação. Ele até contratou um tutor particular para ajudá-la a manter sua média C, porque ela é sensível e precisa de apoio extra. Enquanto isso, eu ficava acordada até as 3 da manhã estudando, depois de passar horas ajudando mamãe com a medicação e limpando a casa. Mamãe faleceu durante o meu último ano do ensino médio, apenas 2 meses antes da formatura. Lembro que papai mal reconheceu meu discurso de oradora da turma, porque Amélia estava passando por um momento difícil e precisava da atenção dele. Ela acabou faltando a cerimônia inteira, alegando que era emocional demais para ela, e papai ficou em casa com ela em vez de me ver me formar. Essa doeu mais do que eu gosto de admitir. Os anos de faculdade foram outro nível de injustiça. Apesar de haver um fundo universitário criado por mamãe antes de falecer, que misteriosamente desapareceu, papai alegou que foi usado em contas médicas, eu tive que correr atrás de bolsas de estudo e empréstimos estudantis. Enquanto isso, papai de alguma forma encontrou dinheiro para mandar Amélia para uma academia de dança cara em Nova York, para um programa de verão, o qual ela abandonou depois de 3 semanas porque a vibe não estava certa. Esse programa custou mais do que todo o meu primeiro ano de faculdade. Eu trabalhei feito louca na faculdade, carga horária cheia, lista do reitor todo semestre, mais 2 empregos de meio período. Um na biblioteca do campus durante o dia e outro como garçonete à noite. Eu vivia à base de miojo e café, dividindo um minúsculo apartamento com mais 3 meninas para economizar dinheiro. Enquanto isso, Amélia morava em casa, sem pagar aluguel, se encontrando através de vários hobbies caros que papai alegremente financiava. Teve a fase da cerâmica, com uma roda de $2.000 que agora acumula poeira na garagem, a fase da fotografia, papai comprou uma câmera profissional, e não podemos esquecer o breve período em que ela quis ser crítica gastronômica profissional, o que basicamente envolvia papai pagar por restaurantes caros. Depois de me formar, consegui um cargo júnior em uma empresa de consultoria. O salário inicial não era grande coisa, mas eu estava determinada a fazer dar certo. Eu morava em um estúdio simples, pegava ônibus para todo lado e levava marmita para o trabalho. Cada dólar extra ia para pagar meus empréstimos estudantis ou para montar um fundo de emergência. Enquanto isso, Amélia já estava em sua 5ª mudança de carreira. Dessa vez decidiu que queria ser instrutora de yoga. Papai, claro, pagou pela certificação, pelos equipamentos e até alugou um pequeno estúdio para ela, o qual ela usou por exatamente 3 meses antes de decidir que não estava se sentindo realizada. O fato é que eu nem me importava tanto com a dinâmica deles nessa altura, porque eu já tinha criado minha própria vida. Tinha bons amigos, uma carreira crescente e meu próprio espaço. Mantinha distância das questões familiares, aparecendo apenas em feriados importantes com um cartão presente genérico e indo embora antes que começasse o drama. Funcionava para todos, ou pelo menos eu achava. Nos últimos anos, eu realmente atingi meu auge profissionalmente. Com muito trabalho, movimentos estratégicos e um pouco de sorte, subi até o cargo de consultora sênior. Consegui quitar meus empréstimos estudantis mais cedo e até comecei a construir uma boa carteira de investimentos. Pela primeira vez na vida, eu me sentia financeiramente segura. Não sou exibida com meu sucesso, dirijo um Honda usado, moro em um apartamento modesto, mas agradável, e meu maior luxo provavelmente são minhas sessões semanais de terapia, que valem cada centavo, honestamente.
Mas acho que as notícias correm, especialmente na era das redes sociais. O confronto que aconteceu no último sábado já vinha se formando há algum tempo. Uma semana antes, recebi mensagens estranhas de Amélia pedindo conselhos sobre investimentos e perguntando se eu poderia ajudá-la a abrir um negócio. Respondi vagamente, porque eu sabia onde isso levaria. Então papai começou a ligar com mais frequência, fazendo comentários estranhos sobre como filhos bem-sucedidos ajudam os pais e me mandando artigos sobre gestão de riqueza familiar. Então, quando eles apareceram na porta do meu apartamento naquela manhã de sábado, eu não fiquei totalmente surpresa, apenas decepcionada. Abrir a porta e ver papai e Amélia parados ali foi como uma cena de um filme ruim. Papai nem esperou um convite, simplesmente passou por mim e entrou. A primeira coisa que fez foi olhar ao redor e comentar como meu lugar era sofisticado. Não era, é só um apartamento comum de 2 quartos com móveis da IKEA. Amélia se jogou no meu sofá como se fosse dona dele, já mexendo no celular. Então veio a bomba. Papai tirou uma planilha de verdade. Sim, ele realmente fez isso, detalhando o que ele chamou de minhas obrigações familiares. Ele calculou que eu devia a ele cerca de $150.000 por ter me criado. Aparentemente, ele guardou recibos de tudo, desde minhas contas médicas da infância até material escolar. Além disso, ele queria que eu investisse na nova ideia de negócio da Amélia, um tipo de spa de cura com cristais, que precisaria de apenas uns $75.000 para começar. Durante todo o tempo em que ele falava, senti uma estranha calma tomando conta de mim. Sabe aquele momento em filmes em que tudo fica em silêncio antes de o caos começar? Foi exatamente assim. Deixei ele terminar toda a apresentação, mostrar os cálculos, ouvir Amélia dizer que essa era minha chance de finalmente ser uma boa irmã, e o papai me culpar dizendo que mamãe gostaria que eu cuidasse da família. Foi então que eu estourei de verdade. Comecei pelo fundo universitário, perguntei diretamente o que realmente aconteceu com as economias da mamãe. Ele gaguejou algo sobre contas médicas, mas eu lembrei que o seguro da mamãe cobriu a maioria delas. Então mencionei cada aula de dança, cada hobby caro, cada vez que ele escolheu Amélia em vez de mim. Até mostrei no celular meus antigos extratos de empréstimos estudantis para provar o quanto de dívida eu tive que assumir enquanto ele bancava as fases de autodescoberta da Amélia. Mas o verdadeiro golpe final, eu tinha algo guardado há anos. Algo que mamãe me contou durante uma de nossas últimas conversas, quando a morfina a deixou mais honesta do que nunca. Ela confessou que Amélia não era realmente filha biológica do papai. Aparentemente, enquanto papai estava em uma longa viagem de negócios, cerca de 15 anos depois do casamento, mamãe teve um breve caso com alguém do trabalho. 9 meses depois, Amélia nasceu. O momento em que eu disse isso, o silêncio tomou o cômodo. O rosto de papai ficou roxo, de um jeito que eu nunca tinha visto. Amélia apenas ficou sentada, boca aberta, o celular esquecido no colo. Então ela começou a chorar, não seus costumeiros choros dramáticos, mas lágrimas silenciosas, de choque. Papai começou a gritar, me chamando de mentirosa, dizendo que eu estava inventando aquilo para machucá-los. Mas eu não tinha terminado. Peguei meu celular e mostrei o e-mail que tinha guardado do ano passado, meus resultados do teste genético que eu havia feito por motivos de saúde, mostrando que Amélia e eu éramos apenas meias irmãs. Eu nunca tinha planejado revelar isso. Era o segredo de mamãe, para levar ao túmulo. E eu respeitei isso por anos. Mas algo naquela atitude deles, a planilha, as exigências, a arrogância, quebrou algo dentro de mim. Mandei os dois embora. Papai ainda estava gritando, mas Amélia ficou muito quieta e começou a puxá-lo em direção à porta. Antes de sair, ela olhou para trás e perguntou se eu tinha certeza sobre os resultados do DNA. Eu apenas assenti. Desde então, a situação tem sido intensa. Meu celular não para de receber ligações e mensagens deles e de parentes que ouviram versões diferentes da história. Papai anda dizendo a todos que eu estou mentindo para fugir das obrigações familiares, enquanto Amélia sumiu das redes sociais, o que é inédito para ela. Bloqueei a maioria dos números e contas deles. Agora estou sentada no meu apartamento, alternando entre sentir culpa por revelar o segredo da mamãe e sentir alívio por tudo finalmente ter vindo à tona. Parte de mim se pergunta se eu deveria ter simplesmente escrito um cheque para fazê-los ir embora, mas sei que isso não teria resolvido nada a longo prazo. Será que eu fui longe demais? Deveria apenas tê-los expulsado sem dizer nada? Eu carreguei esse segredo por tanto tempo. Talvez não fosse meu lugar contar. Mas ver os dois entrarem na minha casa exigindo dinheiro, como se tivessem direito a isso, depois de anos de favoritismo e negligência emocional. Eu simplesmente não consegui mais guardar. Será que eu sou a errada aqui? Pessoal, primeiro de tudo, obrigada por todo o apoio na minha postagem original. Ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu nas últimas 48 horas. E deixe-me dizer, tem sido uma montanha-russa. Eu honestamente pensei que o pior já tivesse passado depois de eu soltar aquela bomba, mas acontece que as consequências estão apenas começando. Amélia ainda está completamente em silêncio,
o que não me surpreende exatamente. Ela nunca foi o tipo de pessoa que enfrenta as coisas de frente, especialmente quando se trata de dramas familiares complicados. A fuga sempre foi o padrão dela. Dito isso, eu ouvi recentemente de uma das nossas primas, e surpresa, Amélia não está totalmente calada. Aparentemente, ela entrou em contato com eles, e não para se desculpar ou sequer tentar entender o meu lado da história. Nada disso. Ela tem reclamado sobre como toda essa situação é injusta e sobre como eu arruinei a vida dela. Ouvir isso foi como levar um soco no estômago. Acho que eu não deveria ter esperado nada diferente. Porém, é mais fácil para Amélia me pintar como a vilã do que encarar o fato de que esse segredo um dia acabaria vindo à tona, inevitavelmente. O que mais doeu nem foi a culpa que ela está jogando sobre mim. Foi ouvir minha prima dizer que Amélia comentou que acha que papai nunca vai perdoá-la se ele acreditar no que eu disse. Essa parte pegou diferente. Para alguém que teve toda a atenção, amor e apoio de papai por todos esses anos, parece que, de repente, ela tem medo de perder o status de filha de ouro. E então tem o papai. Ele está se agarrando à negação como se fosse a única coisa mantendo-o de pé. Para ele, eu sou uma manipuladora mestra que inventou tudo isso apenas para escapar de ajudar financeiramente a família. Essa é a história dele, e ele vai se apegar a ela. É frustrante, porque a alegação é tão absurda que chega a ser quase risível, se não fosse tão prejudicial. A pior parte é que eu consigo entender o porquê disso. Se ele admitir que é verdade, vai ter que encarar o fato de que a mamãe, a mulher que ele amou e com quem construiu uma vida, o traiu. Vai ter que aceitar que a família dele nunca foi o retrato perfeito que ele acreditava que fosse. E isso é muita coisa para lidar. Por um momento, quase sinto pena dele. Quer dizer, imagine descobrir que a pessoa que você mais amou no mundo, que agora já se foi, e não pode se defender nem explicar suas ações, manteve um segredo tão enorme de você. Esse tipo de traição seria o bastante para quebrar qualquer um. Eu entendo porque ele está com raiva e machucado. Porque ele está descontando tudo em mim. Mas aí ele pega toda essa dor e a direciona diretamente para mim. Sai por aí dizendo a quem quiser ouvir que eu sou egoísta, sem coração e que só estou procurando uma desculpa para abandonar a família. Aquela pequena compaixão que eu poderia sentir? Sim, evaporou bem rápido depois disso. E olha, eu vi alguns comentários que as pessoas deixaram na minha postagem original, então quero esclarecer algo. Eu não concordo com o que minha mãe fez. Trair é errado, simples assim. E não estou aqui para defender as ações dela. Mas o que exatamente eu deveria ter feito quando ela me contou a verdade no leito de morte? Era para eu destruir a família enquanto ela literalmente morria? Você consegue imaginar o caos que isso teria causado? E, sinceramente, não acho que alguém teria me agradecido por isso. E mesmo depois que ela faleceu, que opções eu realmente tinha? A essa altura, eu já tinha sido empurrada para as margens da família. Eles não me levavam a sério naquela época, então por que acreditariam em mim se eu tivesse falado? Eles teriam me descartado do mesmo jeito que estão fazendo agora, me chamando de mentirosa e me acusando de tentar causar confusão. É como se eu tivesse sido colocada em uma situação em que eu perderia de qualquer forma. Estou cansada de ser o bode expiatório pelos sentimentos de todo mundo. Eu não criei essa situação. Eu não traí. Eu não menti. Eu não pedi para carregar esse segredo por todos esses anos. Tudo que eu fiz foi finalmente colocar a verdade para fora. E de alguma forma, eu sou a culpada por ter arruinado tudo. É exaustivo. Se papai e Amélia querem continuar me culpando pela dor deles, isso é com eles. Eu terminei de tentar consertar as coisas ou fazê-los enxergar o quadro maior. No fim do dia, eu sei que não fiz nada de errado, e é nisso que estou me apoiando. Deixo que eles distorçam a história da forma que precisarem para se sentirem melhor. Eu não vou mais jogar esse jogo. De qualquer forma, papai ainda não tinha terminado. A reação dele foi um completo desastre. Nos últimos 2 dias, ele passou por todas as emoções possíveis. Primeiro veio a negação. Ele me mandou uma enxurrada de mensagens bêbadas me acusando de destruir a família com mentiras. Depois veio a raiva. Ele começou a me ligar de números aleatórios só para gritar comigo. Quando bloqueei esses números, ele passou a mandar e-mails, igualmente agressivos. Depois, entramos na fase da barganha. Ele chegou a dizer que me perdoaria se eu admitisse que inventei tudo. Não respondi a nada disso, o que só o fez voltar à fase da raiva. Ele começou a ligar para parentes distantes, dizendo que eu estava tendo um colapso mental e que não se devia acreditar em nada do que eu dizia. E agora, em grande parte, silêncio, mas, claro, sempre há algo. Ele apareceu na casa da tia Janete à meia-noite da noite passada, completamente bêbado, exigindo ver fotos antigas da família. De acordo com Janete, ele passou horas comparando fotos da Amélia bebê com fotos dele quando bebê, murmurando sobre como devia ter percebido, porque a Amélia não tem o meu nariz ou cabelo ruivo da minha mãe. É como se, mesmo na negação, uma parte dele soubesse a verdade. Janete disse que foi de partir o coração assistir, mas honestamente eu não sei o que sentir. A família, enquanto isso,
está um caos. Meus primos estão, em sua maioria, se mantendo fora disso, o que eu respeito. Eles adotaram a abordagem do não é da nossa conta, e sinceramente, bom para eles. Os irmãos de papai, por outro lado, estão em guerra. Estão completamente do lado dele, me chamando de todos os nomes possíveis e me acusando de despedaçar a família. O lado da mamãe, por outro lado, tem sido surpreendentemente solidário. Alguns até admitiram que sempre suspeitaram que algo estava errado, mas não disseram nada porque não queriam causar drama. E como se tudo isso não bastasse, também tive que lidar com drama no trabalho. Meu chefe me chamou ontem para perguntar se estava tudo bem, porque aparentemente minha situação pessoal virou fofoca no escritório. Acontece que papai ligou para meu trabalho tentando conseguir informações sobre meu salário e benefícios. O RH o bloqueou imediatamente, graças a Deus, mas toda a situação foi humilhante. Nem quero imaginar o que meus colegas devem estar pensando de mim agora. Tirei alguns dias de folga para tentar processar tudo, mas é difícil me concentrar em qualquer coisa quando o celular não para de vibrar com mensagens da família. Silenciei quase todos, mas não sei o que mais poderia fazer. Como precaução, encomendei uma daquelas campainhas com vídeo, caso papai decida aparecer de surpresa. Odeio que tenha chegado a esse ponto, mas eu preciso me sentir segura na minha própria casa. Apesar de tudo, existe uma estranha sensação de alívio. É como se eu estivesse carregando um enorme peso por anos sem perceber. Não me entenda mal, ainda me sinto culpada por como tudo aconteceu. Eu não queria que fosse desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu finalmente consigo respirar. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou colocando a mim mesma em primeiro lugar. E isso é avassalador, no melhor sentido possível. Então é isso, é onde as coisas estão agora. Estou exausta, emocionalmente drenada e ainda tentando entender tudo, mas me agarrando àquele pequeno senso de liberdade. Espero que dure. As coisas têm estado estranhamente quietas desde a minha última atualização. Eu não sei se isso é algo bom ou apenas a calmaria antes de outra tempestade. Tudo parece muito parado, como se todo mundo estivesse congelado, sem saber o que fazer a seguir. Eu bloqueei tanto papai quanto Amélia, pelo menos temporariamente, porque a enxurrada constante de mensagens e ligações não estava fazendo nada além de destruir minha saúde mental. Pela primeira vez em muito tempo, meu celular está quieto. E, embora isso seja um alívio, também é algo inquietante. Decidi contar à minha chefe sobre a situação, apenas por precaução, caso papai ou Amélia tentassem causar problemas novamente no trabalho. Felizmente, minha chefe foi incrivelmente compreensiva. Ela me garantiu que o RH lidaria com qualquer problema e que minha vida pessoal não afetaria minha posição na empresa. Ainda assim, é humilhante ter que explicar toda essa bagunça. Trabalhei tanto para construir uma reputação profissional, e agora fico me perguntando se alguns colegas me veem apenas como a garota com drama familiar. Tomei uma decisão consciente de não me envolver com esse drama a menos que ele me afete diretamente. Por mais tentador que seja acompanhar o que todos estão dizendo ou fazendo, eu sei que isso não é saudável. Dar um passo para trás me deu alguma perspectiva. Vendo de fora, consigo entender por que tanto Amélia quanto papai estão tendo dificuldade em aceitar essa notícia. Para Amélia, ela passou a vida inteira sendo tratada como a filha de ouro, e agora aquele pedestal está desmoronando. E para papai, descobrir que seu casamento não era o que ele pensava, e que a filha que ele tanto adorava não é biologicamente dele, é uma realidade brutal de enfrentar. Mas entender a dor deles não significa que eu esteja desculpando o comportamento deles. Ambos são adultos, e em algum momento eles precisam assumir a responsabilidade por como estão lidando com isso. Me culpar não vai mudar os fatos. O resto da família também tem estado estranhamente quieto. É como se todos estivessem esperando que alguém tomasse a próxima atitude. Recebi notícias da tia Janete, que disse que papai tem ficado na casa dela de vez em quando. Aparentemente, ele ainda está em negação, mas também começou a revirar álbuns de fotos antigos e a fazer perguntas sobre o passado da mamãe. Janete acha que ele está tentando se convencer de que isso não é verdade, enquanto, ao mesmo tempo, procura provas de que é. É um tipo estranho de limbo, e eu realmente não queria estar no lugar dele. Também recebi uma mensagem de uma das antigas amigas da mamãe. Ela se desculpou por não ter entrado em contato antes e disse que se sentia culpada por não ter falado nada anos atrás. Ela me contou mais sobre o homem com quem mamãe teve o caso, o pai biológico da Amélia. Ele ainda vive na antiga cidade natal dela, levando uma vida tranquila como professor universitário. Aparentemente, ele não tinha ideia da existência da Amélia, e provavelmente ainda não tem. Parte de mim sente que alguém deveria contar a ele. Mas outra parte se pergunta se isso só deixaria tudo ainda mais bagunçado. Por enquanto, estou apenas focando em sobreviver a cada dia. O trabalho tem sido uma boa distração, e eu tenho contado com meus amigos mais do que nunca. Olá pessoal. Desculpem eu ter sumido por um tempo. Depois de tudo que aconteceu,
Decidi que precisava de uma pausa de todo o caos. E honestamente, eu estive tentando descobrir onde me encaixo em tudo isso. Tem sido muita coisa, mas acho que finalmente estou começando a ver uma luz no fim do túnel. Cerca de uma semana atrás, Amélia apareceu no meu apartamento completamente do nada. Eu não tinha ouvido uma única palavra dela desde que tudo explodiu. Então, dizer que eu fiquei chocada é pouco. Ela parecia ter passado pelo inferno. A aparência polida e pronta para o Instagram que ela sempre teve não estava em lugar nenhum. O cabelo estava uma bagunça, os olhos inchados e vermelhos, como se ela tivesse chorado sem parar. E ela tinha aquele olhar vazio e exausto de alguém que não dorme ou come direito há dias. Sinceramente, eu quase não a reconheci. Quando abri a porta, ela simplesmente ficou parada ali por um momento, como se nem tivesse certeza de ter vindo ao lugar certo. Eu não sabia o que esperar, mas a última coisa que imaginei foi ver Amélia em um estado tão vulnerável. Ela sempre foi aquela que parecia tão confiante, tão segura de si. Mas aquilo era um lado dela que eu nunca tinha visto. Quando deixei ela entrar, ela hesitou um pouco, como se não tivesse certeza se seria bem-vinda. Eu não tinha energia para discutir ou afastá-la, então só fiz um gesto para ela se sentar. Por alguns minutos, nenhuma de nós disse nada. Foi constrangedor, mas eu não ia ser a primeira a falar. Finalmente, ela começou a falar. E deixe-me dizer, eu não estava preparada para o que ela tinha para dizer. Depois de ter ficado completamente em silêncio, Amélia aparentemente se jogou de cabeça em tentar descobrir a verdade. Ela entrou em contato com algumas das velhas amigas da mamãe, pessoas com quem eu nem sabia que ela mantinha contato, e começou a fazer perguntas. Através delas, conseguiu rastrear o pai biológico dela. Ouvir ela contar sobre o momento em que entrou em contato com ele foi surreal. Ela me contou como foi a reação dele. O cara não fazia a menor ideia de que ela existia. Imagine viver sua vida inteira e, de repente, descobrir que tem uma filha adulta. Ela disse que ele ficou completamente chocado no começo, o que faz sentido. Não consigo nem imaginar como deve ter sido isso para nenhum dos dois. Aparentemente, quando eles finalmente se encontraram pessoalmente, conversaram por horas. Amélia admitiu para mim que tinha estado em negação por muito tempo, se convencendo de que tudo isso não podia ser verdade, mesmo quando os sinais estavam bem na frente dela. Mas conhecer o pai biológico mudou tudo. Ela disse que percebeu que ignorar a verdade não estava ajudando ninguém, muito menos ela mesma. Depois disso, ela decidiu conversar com o papai sobre tudo. De acordo com ela, essa foi uma das conversas mais difíceis que já teve na vida. Ela disse que papai não gritou nem a acusou de nada, mas simplesmente desabou. Ela descreveu aquilo como um momento cru e devastador, em que toda a dor e confusão dele vieram à tona. Ele não disse muita coisa, mas ela podia ver que ele estava arrasado. Ela tentou explicar que conhecer o pai biológico não era sobre substituí-lo ou afastá-lo. Para ela, era sobre entender uma parte de si mesma que sempre faltou. Ela disse que viu o quanto isso machucou, mas que não podia mais continuar fingindo. Aparentemente, ele apenas assentiu e não disse muito. Foi pesado, mesmo ouvindo isso de segunda mão. O pai biológico dela, por outro lado, parece ansioso para construir um relacionamento agora que o choque inicial passou. Amélia pareceu cautelosamente otimista quanto a isso. Ela disse que é estranho tentar se conectar com alguém que, tecnicamente, é um estranho, mas que também é parte dela. Eu disse que tudo bem ir com calma e não se apressar em nada. Isso é território desconhecido para os dois. Não há um jeito certo de lidar com isso. Então, alguns dias depois da visita da Amélia, o papai me ligou. Foi uma conversa curta, mas eu pude perceber que ele não estava bem. Ele disse que sabia sobre Amélia ter conhecido o pai biológico, e embora afirmasse estar feliz por ela, eu podia ouvir a decepção na voz dele. Acho que ele sente que está perdendo ela, como se essa revelação tivesse criado uma distância entre eles que não pode ser consertada. O que realmente me pegou de surpresa foi quando ele disse que decidiu se mudar para a Flórida, para morar na antiga casa dos pais dele. Disse que precisa de um recomeço. Eu não soube o que dizer, então apenas respondi algo simples como: tá bem, se cuida. A ligação terminou rápido, e eu fiquei ali sentada um tempo tentando processar. Desde então, as coisas têm estado estranhamente quietas. Não ouvi muito nem da Amélia, nem do papai. E sinceramente, estou bem com isso. Depois de tudo, ainda estou esperando um pedido de desculpas, algo que reconheça os anos de mágoa e favoritismo, o modo como os dois me trataram como um pensamento secundário. Mas, a essa altura, não estou segurando a respiração esperando por isso. Percebi que não posso forçar ninguém a reconhecer a dor que me causou, nem a se desculpar por ela. Mas o que eu posso fazer é decidir quanto de mim estou disposta a dar para pessoas que não parecem me valorizar. E agora, a resposta é: não muito. Isso não significa que eu esteja cortando os laços completamente, pelo menos ainda não. Mas definitivamente não estou me esforçando para me reconectar. Passei tanto tempo da minha vida tentando conquistar a aprovação da minha família. E agora, pela primeira vez,
Não sinto mais essa necessidade. É libertador, de certa forma. A vida tem estado mais calma desde então. Tenho me jogado de volta no trabalho e focado em coisas que me trazem alegria. Minhas aulas de kickboxing têm sido uma salvação. Há algo em socar um saco de pancadas que é simplesmente catártico depois de tudo isso. Também comecei a escrever em um diário, como minha terapeuta sugeriu. Colocar meus pensamentos no papel tem me ajudado a processar tudo e a liberar parte da raiva e frustração que ainda restam. Para todos que têm acompanhado minha história, obrigada por suas palavras gentis, apoio e até pelas críticas construtivas. Vocês me ajudaram a não me sentir sozinha durante um dos períodos mais difíceis da minha vida, e serei eternamente grata por isso. Por enquanto, estou focando em mim mesma e levando as coisas um dia de cada vez. Não sei o que o futuro reserva para meu relacionamento com papai ou com Amélia, mas sei que, finalmente, estou priorizando minha própria felicidade. E isso, para mim, já é um passo na direção certa. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.